Oi, pessoal. Eu sou a professora Franciele Norato Alves, sou professora seminarista e conferencista do IBET e sou também coordenadora do IBET em São José do Rio Preto. Eu estou gravando essa pílula para trazer algumas reflexões sobre o tema da primeira aula do módulo Incidência e Crédito Tributário do curso de especialização em Direito Tributário do IBET, que é a aula sobre isenção tributária e a regra matriz de incidência tributária. E só de olhar para o tema dessa aula, a gente já pode se colocar uma pergunta: se existe alguma relação entre a isenção tributária e a regra matriz de incidência tributária. Porque a gente sabe que a regra matriz é um esquema lógico que nós utilizamos para identificar os elementos que compõem a norma jurídica geral e abstrata de incidência de determinado tributo. Então, nós estamos falando de um esquema lógico que a gente utiliza para quando a gente olhar para um texto de lei editado por um ente tributante, a gente consiga identificar qual que é o fato jurídico que, quando ocorrido em determinado momento, em determinado local, vai fazer nascer uma relação jurídica tributária entre o sujeito que praticou esse fato e esse ente tributante, que tem como objeto a obrigação tributária, que vai resultar num tributo cujo valor é calculado aplicando-se uma alíquota a uma base de cálculo. Ou seja, a regra matriz nos ajuda a identificar todos esses elementos que vão nos dizer quanto vai incidir o tributo e qual o valor do tributo devido. E qual que é a relação disso com a isenção tributária, já que aqui a gente está falando do exercício da competência para instituir determinado tributo? Será que a gente pode falar que a isenção é uma outra face da competência tributária? Ou que a isenção está compreendida na competência tributária que o constituinte atribui a determinado ente federado? O que eu quero dizer com isso? Será que todo e qualquer ente federado pode editar norma de isenção sobre todo e qualquer tributo? Ou apenas aquele ente federado que recebeu da Constituição a competência para instituir aquele determinado tributo é que tem competência também para editar norma de isenção relacionada a esse tributo específico? Outro ponto, será que se a gente entender que existe essa íntima relação entre isenção e competência, será que existem limites que o legislador tem que observar no momento de editar norma jurídica de isenção, assim como ele tem que observar quando ele institui determinado tributo, exercendo a sua competência tributária? De acordo com o professor José Souto Maior Borges, ele afirmava que sim, que a gente tem uma simetria entre o poder de tributar e o poder de isentar, que do mesmo jeito que existem os limites a serem observados na instituição de um tributo, na isenção também devem ser observados. E aí a gente coloca aqui para reflexão, por exemplo, o princípio da legalidade tributária, que é um dos limites que o Constituinte colocou ao legislador, ao exercício da competência tributária. Se a gente sabe que para instituir determinado tributo ou para aumentar o valor do tributo já existente, o legislador tem que se utilizar de uma lei em sentido estrito, isso tem que ser previsto em uma lei em sentido estrito, será que quando esse mesmo legislador quer isentar determinado sujeito ou determinado fato da incidência desse mesmo tributo, será que ele pode fazer isso por meio de outro tipo de documento normativo, por meio de um decreto, de uma portaria, de uma instrução normativa? Ou necessariamente ele também tem que prever a norma de isenção por meio de uma lei em sentido estrito? O caso do princípio da anterioridade é outro exemplo. Se a gente sabe que a norma de incidência de um tributo deve observar a anterioridade nonagesimal, será que quando o legislador edita uma norma revogando uma isenção, e aí é outra pergunta que a gente faz aqui, será que a revogação de uma isenção equivale à instituição ou aumento de um tributo? Então, nesse caso, havendo a revogação, havendo uma norma revogadora de uma isenção, é necessário que se observe também o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal ou não? Será que a resposta para essa minha pergunta vai depender do tipo da isenção que está sendo revogada? Se é uma isenção que foi dada por prazo certo ou por prazo indeterminado? Se o sujeito passivo que foi agraciado com essa isenção teve que cumprir alguma condição para ter direito a ela ou não? Esse é outro ponto para a gente analisar e refletir, para verificar se existe essa relação direta entre a isenção e a competência tributária. E mais, eu coloco aqui para vocês uma provocação com base nas lições do professor Roque Antônio Carrasa,
que entende que o exercício da competência tributária é facultativo, que o ente federado não é obrigado a exercer a sua competência tributária relacionada a determinado tributo que foi atribuído a ele pela Constituição Federal. Será que a gente pode entender que quando o ente federado deixa de exercer a sua competência tributária em relação a determinado tributo, deixa de instituir esse tributo no seu território, ele está isentando esses sujeitos passivos, desse fato jurídico, da incidência desse tributo? Um exemplo recente para vocês e prático que envolve essa questão. Em 2016, foi editada a Lei Complementar 157, que incluiu na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003 algumas atividades que passaram a ser previstas como fatos jurídicos, como prestações de serviços tributáveis por meio do ISS. Exemplo disso, a atividade de streaming, o desenvolvimento de programa para tablets e smartphones, o serviço de tatuador, por exemplo, são atividades que não estavam previstas até então no rol de atividades tributáveis por meio do ISS e que passaram a estar previstas nessa legislação nacional. Mas é necessário que cada município brasileiro que tenha competência para instituir ou cobrar o ISS sobre as prestações de serviço que acontecerem nos seus territórios, alterem, atualizem as suas próprias leis municipais para incluírem essas novas atividades como prestações de serviço tributáveis por meio do ISS. Mas até hoje existem municípios que não fizeram essa atualização. O que significa? Que no município em que a lei não foi atualizada e que essas novas atividades trazidas pela Lei Complementar 157 de 2016 não foram incluídas como fatos jurídicos tributáveis por meio do ISS, se no território desse município uma dessas novas atividades for exercida, o sujeito que praticar essa atividade não vai estar sujeito à cobrança do ISS, porque o município não editou lei instituindo o ISS sobre essas atividades. E a pergunta que eu faço é: será que esse município está isentando essas atividades da incidência do ISS, da cobrança do ISS? Será que nesse caso ele está apenas dispensando o pagamento legal desse tributo, desse ISS? Ou, voltando, ele está deixando de exercer sua própria competência tributária em matéria de ISS relacionada a esses serviços? Por que eu estou colocando essa questão? Porque a gente estuda pela teoria tradicional de que isenção é a mera dispensa legal do pagamento. Se a gente entender dessa forma, e considerando aqui um outro exemplo no âmbito municipal, que é muito comum que o município edite lei instituindo o IPTU sobre a propriedade dos imóveis urbanos que estão dentro do seu território, e também faça uma lei prevendo que aquele sujeito que for aposentado e que for proprietário de um único bem imóvel de até determinado tamanho vai estar isento da incidência do IPTU. Será que nesse caso, em relação a esse sujeito aposentado, o município ainda vai fazer o lançamento todo ano, no início do ano, vai fazer o lançamento, vai apurar o valor do crédito tributário que seria devido por esse aposentado, mas só vai dispensar do pagamento, ou seja, não vai enviar esse crédito para a dívida ativa, não vai protestar, não vai executar judicialmente a cobrança desse crédito tributário, ele simplesmente vai deixar esse crédito lá e vai dispensar do pagamento. Será que é isso? Ou será que é mais coerente a gente pensar, como defende, nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho, de que a isenção, a norma de isenção, ela atua antes, ela atua na própria regra matriz de incidência tributária que a gente tratou aqui no começo dessa pílula. Ela atua na regra matriz mutilando algum daqueles critérios que nós comentamos que permitem, em conjunto, a incidência de um tributo. Então, se ela atua na regra matriz de incidência tributária, ela vai impedir a incidência desse tributo. E impedindo a incidência, nós não temos nem a constituição de uma norma jurídica individual e concreta sobre esse sujeito passivo aposentado que está isento do IPTU. Eu não tenho nem como falar em lançamento tributário, em crédito tributário, cujo pagamento vai ser dispensado, porque o lançamento nem chegou a acontecer. A norma de isenção impediu a incidência da norma de incidência. Então, será que é mais coerente pensar assim? Ou a gente está falando realmente de uma dispensa do pagamento? Esses são dois dos vários modos que a gente tem de analisar esse tema, para tentar identificar semelhanças e diferenças entre o Instituto da Isenção com o Instituto da Remissão Tributária, com o Instituto da Anistia,
da imunidade tributária, para a gente tentar entender o que tem de semelhança e o que tem de diferença e quais são os limites que o legislador tem que observar no uso de cada um desses institutos. Então, essas são apenas algumas reflexões iniciais que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que elas possam ajudar a direcionar um pouco o estudo de vocês e que, juntamente com o material de apoio, com os debates na aula de seminário e de conferência que vocês vão ter, vocês consigam ter mais material, conhecimento, para conseguir, sempre que aparecer um problema prático relacionado à isenção, que vocês consigam analisá-lo em mais profundidade, para ter mais segurança para resolver esses problemas. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo bons estudos e uma ótima aula em relação à isenção. Muito obrigada!